Bom, meus amigos, quem quer ser presidente tem que conversar com quem pensa diferente. Isso é uma questão básica aí da democracia, da vida política em si. E o Ciro Gomes fez isso na entrevista que concedeu com a Leda Nagli, que é uma jornalista. Essa entrevista foi feita dia 17, eu vou deixar o link para quem quiser assistir. E claro, por ela ser bolsonarista, divulgou fake news há um tempo atrás, gerou muita repercussão em relação se ele deveria ou não ter ido. Eu sou favorável ao diálogo. Eu acho que falar só para convertidos não vai eleger nenhum presidente. É preciso sim levar as suas ideias e o Ciro fez isso. Eu assisti, separei alguns pontos e quero comentar com vocês aqui. E hoje eu não vou nem pedir ajuda, hoje eu quero só agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Com 46 dias de canal, nós chegamos à marca de 7.000 inscritos. Estou muito satisfeito com o engajamento, com, enfim, o apoio que eu tenho recebido e com a divulgação que vocês têm feito. Então, muito obrigado mesmo e sigamos em frente. Bom, pessoal, como eu disse, a repercussão foi imensa e Ciro foi também elogiado. Não vamos só pegar nas críticas, não. Teve muita gente que foi ali apoiar essa disposição dele, que diz querer unir o Brasil, então ele realmente fez certo. Não só do ponto de vista de furar a bolha, mas também de tentar mostrar que é possível dialogar sim com algumas pessoas, como a Leda, que a gente olha e fala, não, essa aqui não tem condição, não dá. E o Ciro mostrou que dá sim. Um detalhe interessante é que nós tínhamos ali 5.000 pessoas, mais ou menos, no Instagram, assistindo. Então é um público interessante para ela não costuma ter isso. Certamente muitos apoiadores do Ciro lá estavam, outros que não apoiam o Ciro e que nem são do canal ficaram curiosos e foram. O fato é que não é a primeira vez que ele vai. Então tem gente chamando o Ciro de oportunista, agora está querendo o bolsonarista arrependido. O Ciro teve lá o ano passado, eu assisti, ele teve lá naquela série de lives que ele participou, lançando o seu livro, Projeto Nacional Dever da Esperança. E o detalhe é que o Tico Santa Cruz, apoiador do Ciro, fez um tweet dizendo que a Leda Nagli, na época do Sem Censura, e ela foi quem comandou o Sem Censura durante, me parece que 20 anos, era uma das pessoas, diz o Tico, para quem eu mais adorava dar entrevista. O Ciro Gomes está certo em dialogar com ela. Quem sabe não consegue trazê-la para o campo da razão e abandonar o bolsonarismo? Já seria um grande feito. Quais são os pontos principais que eu destaquei aqui? Aqueles que eu tenho analisado em outras lives, em outras entrevistas, eu vou mais aqui de passagem. Ele falou sobre a Eletrobras, essa questão que está aí em discussão, a privatização, enfim, e ele diz que se for eleito presidente do Brasil, eu, aqui é aspas para o Ciro, com as devidas indenizações, trarei de volta ao controle nacional a Eletrobras. E ele provoca o Lula de novo, ele tem feito isso insistentemente. Atenção, Lula, você que está aí em primeiro lugar, não foge dessa discussão não. Assuma esse compromisso. Você em primeiro e eu em terceiro, se nós dois fizermos esse compromisso, talvez a gente desmanche essa negociata que Bolsonaro e Guedes querem fazer. Então é importante a união, não a união dos candidatos, mas do discurso pelo menos. É um absurdo o que está sendo feito com a Eletrobras. E ele cita ali como mau exemplo a privatização da própria telefonia, que muita gente se vangloria, teve avanços? Teve. Mas o Ciro vai dizer que o brasileiro hoje paga a maior tarifa de celular do mundo, que não foi regulamentado corretamente. Então quer dizer que não deveria ter feito? A gente está pagando preço caríssimo na linha telefônica? Não. Mas aqui é que a questão da regulamentação foi mal feita, e ele diz que o sistema, então, virou um oligopólio em que são 3 companhias, ele até fala quem não morre na Claro, morre na Vivo ou na TIM, e se os 3 donos ali, os 3 diretores sentarem para combinar alguma coisa, o povo tá lascado, né? Como diz aí o Gil do Vigor. Críticas ao Bolsonaro ali foram muitas, e na cara de uma bolsonarista. E a gente percebia nela, assim, as reações. Às vezes ela ficava assustada quando o Ciro falava que o Bolsonaro tá roubando de braçada. E ela fazia uma expressão de que não estava gostando. Então, será que bateu aquele arrependimentozinho de ter levado o Ciro lá? Algumas das frases ditas pelo Ciro. Bolsonaro é um grande corrupto. Corrompeu os filhos, as esposas, está roubando de braçada. E vai dizer que Bolsonaro é um símbolo do mais acabado sistema. E se faz num pacote para se dizer nova política. E está vendido ao Centrão. Aí ela pergunta, você acha que ele está mesmo vendido ao Centrão? Aí o Ciro vai falar da questão do orçamento secreto, enfim, dos 3 bilhões de emenda para o relator. E ele
vai citando ali a questão dos tratores e tudo mais. E assim, ela sempre parecendo surpresa. E o Ciro reforça em outro momento, ele bateu muito no Bolsonaro. Eu diria que mais no Bolsonaro do que no Lula. Eu teria que fazer um tiratema. Falando que Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina, tinha 5 ou 6 funcionários fantasmas que não pisavam em Brasília, que ele pegava o dinheiro e botava no bolso, auxílio moradia. E ele vai explorando muito essas questões. Tratou da mansão de 6 milhões do Flávio, cujo salário ali não bate com a despesa que ele vai ter financeira, e a própria mansão gera uma despesa enorme. Criticou a compra de cloroquina feita pelo governo, superfaturada, o atraso na vacinação, o péssimo exemplo que Bolsonaro dá ao ficar levantando suspeitas, e está fazendo isso recente, de novo, sobre a vacina. E vai dizer por que 70% do nosso povo votou num semi-analfabeto, ignorante, grosseiro, burro, corrupto. E aí ela ficava espantada. E ela fala assim, ele caiu ali como uma resposta tosca ao lulopetismo. E que hoje o Bolsonaro, pode fazer qualquer coisa que o fanático grita mito, maravilhoso. Aí ele chama atenção, pera aí um pouquinho. E diz que com o Lula é a mesma coisa. E aí quando ele vai tocar nos pontos em relação à corrupção no governo petista, não, vou citar que eu tenho falado disso em outras lives, Palocci, Gedel, Cunha, Temer, a gente percebe que ela fica mais aliviada. E ela já dá uma tranquilizada até na sua expressão facial. O Ciro deu detalhes sobre a questão do SPC, ela indagou. Por isso que eu vejo, gente, olha a importância. Essa questão do SPC, até hoje, muita gente me chama e fala, mas que absurdo isso. E o Ciro deu detalhes. E falou que esse é um tema que é abordado com tranquilidade no Ceará. Hoje isso já acontece. E o que ele colocaria é que às vezes a pessoa deve 3 mil. Só que quando você vai ver, a dívida mesmo é de R$300. E que os juros que beiram aí 250%, 300% do cartão de crédito faz com que esse valor de 300 dispare e chegue em 3 mil. Então o que ele propõe? É o governo, através do Banco do Brasil e da Caixa, mediar, né, essa relação, oferecer os 300, que não é caridade, ele diz, não é doação. Você vai emprestar juro barato para que a pessoa pegue esses 300 e abatido ali 90% do juro e multa, você consiga então limpar o nome dessa pessoa. E assim, isso é uma estratégia inteligentíssima. Você reativar a atividade econômica principal, que é o consumo das famílias. Então, olha, com essa multidão de gente com o nome sujo, além de você tirar dinheiro dela quando ela decide realmente organizar a sua vida e passar para os banqueiros, para dono de cartão de crédito, essas coisas, você simplesmente permite com que ela deixe, inclusive, de ficar aí, que é meio que humilhante a pessoa estar com o nome sujo. Tem muita gente honesta que comprou lá uma máquina de lavar, uma geladeira, em 12, 15 vezes, o Ciro vai explicar isso, e que às vezes perde o emprego e não tem como pagar. Essa pessoa não é vagabunda, não. Ela só está passando por um aperto financeiro, mas depois ela cai nos juros, né, que são abusivos, e ela fica refém daquilo. Então, além de você ajudar a pessoa, até dar autoestima, ter o nome limpo, é algo maravilhoso. Você está reativando essa parte aí, esse motor da economia, que é o consumo das famílias. Ela perguntou quem seria o ministro da Economia. O Ciro falou que não vai adiantar nomes. Ele faz aí um retrospecto de como o Brasil está estagnado há 10 anos, sendo desses 10, 6 com PT, 2 com Temer e 2 agora com Bolsonaro. Falou das propostas dele, passou, né, assim, de uma maneira rápida, até porque não dá para aprofundar muito, na proposta dele para a segurança pública, dizendo que o modelo atual está fracassado em relação às milícias, às facções criminosas, aí sem encarceramento em massa. Falou ali questões simples que choca quando a gente ouve, né, de que tem profissionais qualificadíssimos na Polícia Federal sentados atrás de uma mesa carimbando papel. Ao invés desse profissional estar aí, por exemplo, investigando, atuando de uma maneira mais direta para combater, não na favela, nesses tiros e balas, entre aspas, perdidas, mas sim de uma maneira mais inteligente, já que os grandes traficantes, eles estão nos condomínios de luxo, nas casas bacanas aí. Será fácil derrubar Bolsonaro em 2022? Ela perguntou. Ele falou, fácil não será, mas ele constata, Bolsonaro traiu parte do eleitor. Cita lá algumas questões do Bolsonaro com corrupção também, da fragilidade que está tendo em algumas instituições, e que Bolsonaro já teve 58 milhões de votos, hoje tem 25, 30. Então já perdeu metade do eleitorado, mas ele reconhece, não será fácil.
faz críticas ao Moro, que destruiu empresas, e aí hoje vai trabalhar numa lá dos Estados Unidos, que vai lidar com, digamos, a massa falida da Odebrecht, que ele, Moro, ajudou a quebrar. Se fosse fora do Brasil, talvez Moro estaria na cadeia. Falou das pesquisas antecipadas, que tentam impor um quadro para atender interesses das elites, mas que daqui a pouco a coisa vai se afunilar. Enfim, percepção minha, foi uma entrevista muito boa. Ele, claro, tem acertado muito no tom, foi duro com Bolsonaro, foi duro com Lula, e não é por conveniência de que está no ambiente bolsonarista, ele tem sido assim. Claro que às vezes você se empolga mais em alguns momentos por conta do entrevistador, mas eu considero como muito positiva a saída dele, literalmente, num espaço que é um fura-bolha, talvez o máximo que ele já teve até agora. Porque ela é uma bolsonarista, ou pelo menos assim se declarava até pouco tempo. Eu não a acompanho de perto, mas a gente tem declarações dela sim, de apoio ao Bolsonaro. Ela, nas perguntas que fazia ao Ciro, deixava transparecer que ela está assim, com essa narrativa de mas será que o STF vai te deixar governar? Como se hoje o STF impedisse Bolsonaro de governar. Ela fala em relação ao apoio que o presidente teve em 2018, que muita gente duvidava e tal. Então a gente percebe que ela tem um discurso assim, ainda alinhado ao bolsonarismo, e o Ciro ir lá no público dela falar o que ele falou é importantíssimo, já que ele se apresenta como essa alternativa, nem Lula, nem Bolsonaro. E certamente muitos que acompanham a Leda hoje já estão indo para esse movimento também de arrependimento, se sentindo traído. Tem lá os adoradores do Moro que seguem ela, enfim. Então foi uma participação positiva, e eu concluo meu vídeo com algumas frases que ele deixou ali, que são frases importantes, que sensibilizam de certa forma aqueles que assistem aos vídeos. Disse ele: eu vou cumprir o meu dever e estou muito animado de que eu vou ajudar a despertar a consciência do povo brasileiro. Isso aqui é importante. Eu não estou, de novo, aspas para o Ciro, eu não estou pedindo para ninguém me amar. Esse aqui é um argumento bom para quem defende o Ciro usar aí, ó. Eu não estou pedindo para ninguém me amar, não estou pedindo ninguém em casamento. Estou pedindo, pelo amor de Deus, paremos para exigir dos políticos, todos eles, que reflitam sobre o que importa. Aí a Leda pergunta num dado momento: como vamos sair desse buraco? E ele responde: com um projeto nacional de desenvolvimento. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não pedi no começo, peço agora, quem não se inscreveu, por favor, se puder, se inscreva. Deixa o seu like se você gostar do vídeo, vai lá no sininho e ativa. Isso tudo é muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.